Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cibele Lopes e eu falo aqui do Atipcast. E estamos numa nova sequência, né, de gravações. E eu estou muito feliz de estar aqui e com convidadas para lá de especial. Dá uma olhadinha quem tá aqui comigo. Se apresenta. Eu sou Natália Mariá. Queria primeiramente agradecer, Cibele, pelo convite de estar aqui, né? E estou muito feliz, né? Sou mãe atípica, palestrante, ativista, né? Tudo um pouco, né? Hoje a gente vive essa maternidade com muita intensidade. Hoje eu tenho o Gui, que está fazendo 10 anos, vai fazer agora 10 anos, e tudo começou através dele, nessa minha transformação. Primeiramente, eu tenho a formação de nutricionista, mas a vida Hum, foi me eu levando. não sabia dessa informação É, que você era Nutri. exatamente, mas a vida foi me levando para o universo atípico. Meus pais, minha mãe Rosana, meu pai Gladstone, os dois funcionários públicos, mas minha mãe sempre fez eventos para o governo. E aí a minha vida, através do Gui, foi caminhando para esse caminho também de eventos, só que em vez de eventos públicos, foi para eventos atípicos, né? Uhum. Então, através do Gui, a gente tá nessa caminhada. Primeiro eu fiz o Instagram do Gui, onde eu quis mostrar o universo dele, porque há 10 anos atrás ninguém falava sobre isso. Então, quando eu tive o diagnóstico do Gui lá, com os seus 3, 4 anos, me senti num buraco e sozinha. E então eu vi essa necessidade de, primeiro, entender, chorei muito os 3 primeiros dias, me senti sozinha, isolada, onde a minha família, meu marido não sabiam o que fazer. E eu sequei minhas lágrimas e estiquei as minhas mangas. Falei, não, vamos embora, vamos à luta pelo Gui. E através do Gui, a gente criou o Instagram dele, mostrando o dia a dia, e dali eu vi que outras mães estavam sozinhas, então eu quis fazer um grupo de WhatsApp, foi na época que o WhatsApp começou a bombar, e ali eu criei um grupo, né, que são as Xenas do DF, mas com os anos passando, eu tenho visto mais pais interessados nessa temática, e aí a gente criou o Pais Atípicos, né, no WhatsApp, e com isso veio o roteiro atípico, nasceu o roteiro Hum. atípico através desse grupo, onde eu queria dar voz a essas mães, a essas pessoas que passavam por muitas situações dolorosas e que não estavam sendo ouvidas. Então ali criou-se o roteiro atípico. Uau, que apresentação, hein? É. E você, minha lindona, se apresenta pra gente. Eu sou a Mainara Teles, sou a mãe do Gabriel, autista nível de suporte 1. Sou funcionária pública federal, também sou professora universitária, faço de tudo um pouco. Como nós mulheres, né, É, fazemos, né? a gente faz muita coisa. Entrei, sou mãe, dona de casa, que mais? Estudante. E entrei também nessa pauta autista. Hoje me considero ativista por causa do Gabriel. O Gabriel que me levou, os meus interesses eram outros, completamente diferentes. Fora dessa pauta autista, eu tenho outras questões com direito, com a universidade, com os cursos, escrevo artigos. E aí o Gabriel me levou a entrar nesse universo atípico, né? Onde eu vi muita falta de informação Uhum. e muito preconceito. Então, foi no dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, que aí eu ia encontrando as mães e aí a gente foi tecendo, como dizemos assim, essa teia do bem, Sim. né? Fazendo essa corrente do bem. Então, foi um trabalho, é um trabalho pequeno, mas feito com muito amor e que eu fico até assustada com a repercussão. Nunca achei que eu ia estar aqui nesse podcast. E nem nos locais onde a gente é Sim. chamado, mas isso é porque o trabalho é feito Sim. com muita verdade e com muito empenho e com olhar, sobretudo, para aquelas famílias mais vulneráveis. É sobre isso, né? E eu esqueci de um detalhe que eu não precisamos voltar.
Esqueci a autodescrição. Me perdoem. Vamos lá. Eu sou uma mulher, né, de 1,69, morena clara, né, diríamos, né, que o pessoal fala que eu sou uma mistura de traços negros com indígena, né? Isso, Jambo, é. morena jambo, é a morena Cabelo jambo. avermelhado, cabelo assim partido bem ao meio, eu tenho uma franja assim, blusa azul, escrito Espaço do Bem. Aqui no meu fundo tem a cor preta. E tem um detalhe, agora tem um sinal de Libras. Meu sinal de Libras é... Vamos ver se eu vou fazer certo. É assim, gente. Agora é o seu, por favor, façam suas Ah, autodescrições. sim, eu sou. Então, hoje eu estou com uma blusa branca, escrita Roteiro Atípico, né? Que é o meu grupo que hoje eu tenho, meu projeto. Estou com uma calça preta, tenho cabelos negros, sou branca, estou com um batom avermelhado, tenho olhos negros. Eu acho que é isso. Sim. Eu sou uma mulher negra, não sou retinta, mas sou uma mulher negra. Estou aqui com um blazer, eu adoro um blazer, gente. Eu acho que dá uma, assim, me protege, sabe? Dá uma importância pro que eu vou falar. Ela é uma leoa. Ela é Uma leoa diva, né? diva, ela é diva. Adoro um cabelão também. Se me disser, corta esse cabelo, eu sou igual Sansão, não, que tá cortando a minha força. Gosto muito de falar, pelos que vocês já viram. Aí a Cibele tem que tomar cuidado, porque senão eu não vou deixar a própria apresentadora falar. Trago dentro de mim uma alegria que por onde eu passo, eu tento deixar um pouquinho. Nem que eu conheça você agora e você nunca mais vai me ver, mas que você sinta na minha voz, que você sinta por onde eu passar, por um momento, essa energia que eu quero deixar agora nesse podcast para vocês. Sim. Deixa eu me aproximar aqui. Calma aí. Vem cá nessa energia. Energia. Vem cá, amiga. Vem cá, que final de semana vai chegar e a gente sabe. Final de semana de manhã típica. Exatamente. É daquele jeito. Exatamente. Então, gente, eu só quero lembrar vocês de não esquecerem de se inscreverem aqui no canal, ó, dar a sua curtida e compartilha, que isso vai significar que esse conteúdo é relevante e que precisa, né, gente, ir adiante. E tem uma coisa que eu acho fantástica quando a gente fala assim das mães atípicas, né? A gente não consegue se unir sem fazer nada. Não é? Querendo ou não, a maternidade atípica, ela transforma a gente, né? Que acaba virando um propósito. E aí, tudo que a gente faz, a gente para de ficar olhando só pra gente, né? Sim. A gente acaba, tem uma empatia tão grande que a gente tá preocupada com os outros. Sim. Porque a gente vê, né, que existem muitas situações e tem muitas pessoas que estão numa situação, às vezes, mais complexa que a nossa, né? Então, assim, a gente sempre tem a contribuir. E, assim, acho muito legal e muito top. Vamos lá para esse vocabulário mesmo. Muito top a gente tá aqui, porque a gente tem os mesmos objetivos, né? Então, estou muito feliz de ter vocês aqui. Como a galera que já me acompanha sabe, eu gosto de perguntar algumas coisinhas que começam lá do começo, né? Lá do começo da vida, Vai né? fundo. Então, assim, Natália, fala para mim rapidinho, quem era você antes de ser mãe atípica? Bom, eu gosto sempre, nas minhas palestras, contar antes do Gui, né? Quem é a Natália? Bom, a Natália foi uma menina que estudou numa escola particular, né? Em Brasília tradicional, e onde sofreu um grande bullying. Ali, uma professora que não sabia adaptar, que não sabia acolher. E eu falo, o bullying começa sempre com um adulto. E com 6 anos de idade, a minha mãe via, eu voltava com os livros molhados de suor, eu chorava muito, eu já estava ali tendo um transtorno, né, que hoje a gente chama de TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, porque eu tinha dislexia, né, e era muita dificuldade em sala de aula, as professoras da escola não sabiam Nath, adaptar. só explica para o pessoal o que é dislexia. Ah, tá. Dislexia é um transtorno do aprendizado, onde você troca letras, tem dificuldade de ler, você tem dificuldade de interpretar. A dislexia também tem graus
E com o tempo, a minha mãe me levou, né, no especialista e a minha dislexia era bem severa, onde o médico falou para minha mãe, olha, eu acho que é melhor desistir da escola porque ela nunca vai aprender a ler. Nossa. E a minha mãe é psicopedagoga, ela falou, não, ela vai aprender, né, é meu propósito de vida para essa menina, vai aprender a ler. E com os anos, aí a gente trocou de escola, foi para uma escola mais inclusiva aqui em Brasília. E o que fez a diferença foi a escola na minha vida. Porque peguei uma professora que sabia adaptar, que sabia acolher. Ela me colocou no contraturno, porque eu cheguei já atrasada no aprendizado. Então, a escola foi fundamental na minha vida. Me trouxe autoestima. Porque o que que a gente mais quer aqui como mãe atípica, além da saúde? É que nossos filhos tenham autoestima. Sim. E ali, naquela escola, eu fui muito bem acolhida. E com os anos, eu fui entendendo as minhas dificuldades, tendo o meu diagnóstico de TDAH, né, que é o transtorno, né, de desatenção e hiperatividade, e aos poucos eu fui me conhecendo e no futuro ali, antes de me formar, eu já estava conseguindo ir para uma escola tradicional e consegui desenvolver com os anos. Casei com o Jorge, que é médico, que é pai dos meus filhos, e com os anos eu quis a gente quis engravidar, só que eu comecei a tomar uma medicação para melhorar minha atenção, que é a Ritalina, para melhorar meu foco, porque eu trabalhava muito, mas a Ritalina, por conta dos meus outros diagnósticos, me atrapalhou muito e me deixou muito doente, né? Tive depressão, tive que largar tudo, e então eu tive que me cuidar. E quando eu me cuidei, a gente decidiu engravidar, veio o Gui. Então, quer dizer, o Gui veio autista, mas eu já tinha toda uma bagagem, Com você né, mesma, para né? recebê-lo, porque eu também com a minha dislexia, com o meu transtorno de aprendizado, lógico, não tive a intensidade de cargas que o autista tem, né, de terapias, mas eu sempre vivi nesse universo, escola, no contraturno, eu tive que ir para as terapias, né, fisioterapia para fazer o treinamento, né, as pessoas falam um pouco ainda, né, da dislexia, Sim. dos outros, que é muito comum também no autismo, né, os transtornos de aprendizado, que o Gui também tem, né? Hoje o Gui está com 9 anos, além do autismo, que ele teve o diagnóstico de 3 para 4 anos, ele hoje, com 9, está saindo o diagnóstico dele de dislexia e de descalculia. Então, a gente está numa fase que a gente está saindo mais das terapias direcionadas do autismo para as terapias que é mais direcionada para os transtornos de aprendizado, que é a psicopedagoga e a fono direcionado para essas questões que também a gente descobriu o DPAC, né? O transtorno do processamento auditivo. Que aí, com tudo isso deles, eu estou descobrindo o meu, que eu não consegui lá atrás ter esse diagnóstico. Então, olha só, através dos meus filhos, né, do Gui, principalmente, eu estou conseguindo ver que eu tenho que ir em busca de um outro diagnóstico para melhorar a minha qualidade de vida, né? Sim. Eu me recordo que certa vez você comentou comigo que o seu diagnóstico acho que de dislexia foi o primeiro daqui. Foi isso, foi há 35 anos atrás, eu fui uma das primeiras laudadas de dislexia no DF, ainda não tinha esse nome, né? A escola não sabia, a escola tradicional na época não sabia, tanto é que eles queriam me reprovar. E aí já tinha saído a lei que não poderia. Foi muito recente na época que já tinha uma lei protegendo as pessoas com dislexia que por lei não pode ser reprovada. E a escola queria me reprovar. E minha mãe, não, ela não vai ser reprovada. Vocês não fizeram adaptações, vocês não fizeram nada por ela. Pelo contrário, vocês só trouxeram prejuízo. E aí a gente foi, ela conseguiu, né, através da lei, para que eu não fosse reprovada. E aí fomos para uma escola mais inclusiva, onde eu mantive o ano, só que exatamente o que a gente quer, né, no autismo, que é você ter de manhã. Desculpa. É exatamente você ter de manhã o que a gente quer, né? A gente quer de manhã que a criança vá para a escola regular ou a escola especial e no contraturno fazer os reforços. E era isso que eu comecei a fazer e aí foi deslanchando. Mas sabe o que eu acho interessante? É que
quando a gente olha hoje, né? Você vendo, você passou por isso aquele tempo todo atrás. Sim. Várias vezes, às vezes até lá em casa mesmo, com meu próprio esposo, né? E olha que ele é até diagnosticado tardiamente, né? Às vezes a gente tem um comportamento, aí já digo várias pessoas, né? Do quê? Das vezes a gente querer que o nosso filho se encaixe ali, mesmo sabendo que tem diagnóstico, e a gente esquece de se colocar no lugar dele. Sim. Imagina, como é que eu vou cobrar que ele esteja no local que ele, vamos supor, não está entendendo nada. Isso é acontece muito comigo em relação ao meu caçula, né? Porque ele também tem deficiência intelectual, o autismo dele é mais severo, né? E aí junta com TOD, TDAH, e o dele não terminou de fechar. Combo que veio junto com o autismo, Exatamente, né, amiga? Que o autismo não vem sozinho, não vem né? sozinho, não vem Com sozinho. combo que- Então, o que Desafiador. eu faço sempre? Eu falo, eu mesmo puxo esse raciocínio. Como é que eu vou cobrar dele isso se ele não está entendendo nada lá dentro? Aí eu vou lá ver qual é o formato. Eu falo, gente, ele não está entendendo nada. Eu ia querer ficar lá dentro? Nunca. Ninguém ia querer ficar. Você ia querer ficar no lugar onde você não está entendendo nada. Aí você está completamente... Você está só dentro do espaço, né? Que você não está fazendo parte de nada. E aí você não está incluído. Não está incluído, de fato. Não tá. Exatamente. Aí como é que eu vou cobrar? Então, assim, eu passei a brigar, né? Enfim, desde quando eu tive conhecimento, eu passei a brigar com essas questões aí em todos os lugares. No caso, principalmente com ele. É claro que a gente, como é atípica, muitas vezes a gente tem que fazer uma interpretação, né? Do que tá pegando realmente. Quem conhece mais nossos filhos somos nós. A terapia, ali é 40 minutos, uma manhã. Mas quem tá todos os dias, porque cada autista nós estamos falando de um espectro, né? Sim. Então, a família é muito importante no tratamento. Eu acho que é o pilar principal. Sim. Só que a gente também tem que ter a consciência que não são todas as famílias que têm essa possibilidade de ter essa atenção para os filhos. A gente é privilegiado. Não, e fora quando a gente olha também aqueles casos da mãe atípica solo, que tá sozinha, às vezes ela tá extremamente depressiva, ela tá num quadro tão depressivo, gente, ela não tá conseguindo nem olhar para ela. Como é que ela vai resolver alguma coisa do filho? Exatamente. O companheiro, o pai da criança já abandonou, ela não tem uma rede de apoio, ela não consegue se reerguer, porque essa mulher não consegue encontrar outro companheiro, não é? Sim. E cai na depressão, não consegue trabalhar. Tantas que entram em contato comigo e que eu falo assim, e aí, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ela fala, obrigado por me ouvir. Muitas vezes elas só querem ser ouvidas. Obrigada por me ouvir. É só isso, ser ouvida, porque já tá tão cansada do julgamento, né? Não pode falar nada em lugar nenhum, que tá se vitimizando, tá de mimimi, tá reclamando com a barriga cheia, né? Que aí... Mas eu vejo também, né, tem esse lado das mães, e tem das mães que têm condições, né? Eu acho que a gente tem os dois extremos. Sim. Tem essa mãe que a gente precisa acolher e ser ouvida, e tem aquelas outras mães que estão em lugares privilegiados, mas não conseguem enxergar a necessidade do filho. Sim. E que expõem o filho numa situação... Não, ele dá conta. E essa mãe por não ter, às vezes, nenhum diagnóstico, né? Conseguiu ter ali, ser uma mãe típica, né? Mas o que é raro, mas pode ser que aconteça. Sim. E eu vejo que essas mães, elas têm uma dificuldade... Não só delas, às vezes elas até enxergam a dificuldade dos filhos, mas aí tem o marido que, não é bem assim. Tem muitos, né? tem muitos A maridos família, que você ainda tá vendo estão e que não aceitam, que né? não O aceita. negacionismo. Muito, da família toda. Meu trabalho começou com negacionismo. Para mim também foi difícil. Sim. Aproveita e já conta, peraí. Aproveita e você já conta quem era você antes. Antes da maternidade atípica. Antes da maternidade atípica, eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Eu sou uma menina lá do sertão da Bahia, que sempre sonhei. Sempre corri atrás dos meus objetivos. E desde pequenininha, lá em Cafarnaum, com 20 mil habitantes, a cidade onde eu nasci, quando a gente pergunta assim, quem você é hoje e você não sabe, quem era você na sua infância? Busca a sua essência. Sempre gostei de estar com a casa cheia, na casa da minha avó, cheia de primos, organizando brincadeiras. Eu gosto de juntar gente. E a vida me levou para isso. Porque eu fui crescendo e fui para uma cidade maior. Depois, quando eu passei, queria fazer direito.
E meu pai me disse, ô minha filha, a gente não tem dinheiro para você ir estudar fora. Aí eu falei, não, pai, eu vou, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Eu falei, eu vou passar numa faculdade pública. E assim fiz. Aí quando eu passei, ele falou, faça aqui, faça o curso de pedagogia que tem na nossa cidade, que eu não tenho dinheiro nem para você ir para essa cidade. Eu cheguei no Armazém Paraíba, no caminhão do Armazém Paraíba, e falei, moço, você me dá uma carona para Campina Grande, que eu vou estudar lá. E assim fiz. Passei 2 dias com aquele moço no caminhão, Meu que eu Deus. nunca tinha visto. Cheguei lá, dividi a casa com 8 mulheres, foi a melhor época da minha vida, graças a Deus. E corajosa, né? Acho que eu sei viver em Sim, comunidade. sim. Arrumei um emprego, comecei a trabalhar. Antes de passar na faculdade, eu passei num concurso no Tribunal de Justiça de Sergipe. E depois voltei para minha cidade, fui comandar um cartório na minha cidade, um cartório de família. E aí foi quando eu comecei a ver a dificuldade, a vulnerabilidade das famílias. Me tornei conciliadora e nas conciliações via a questão ainda não se falava em autismo, né? Uhum. Era o filho deficiente, o filho doente, sim. né? O pai preso, a mãe sozinha. E aí comecei a entrar naquele universo, mas assim, a minha essência mesmo é de juntar gente. E não sei se é uma carência, mas eu gosto de estar perto de pessoas. E antes do Gabriel, eu era essa pessoa festeira, sempre tive muitos amigos e me orgulho disso. Tenho minhas amigas desde quando eu era criança, da minha infância, ainda mantenho contato com elas. E aí, passei no concurso aqui em Brasília, vim para cá, comecei e falei, não, agora eu vou estudar porque eu quero ser uma magistrada, uma procuradora. Só que a vida foi me levando para caminhos diferentes. Quando eu tive o Gabriel, aí que eu vi, esse bebê é diferente. O bebê começou a mamar, não olhava nos meus olhos. Ele não queria ficar no meu colo. A gente via que era um bebê diferente, só que eu nunca tinha sido mãe. E aí eu comecei a acompanhar e, independentemente de saber o que ele tinha, de saber, via que era diferente desde quando ele nasceu, a mãe conhece a cria, né? Uhum, A sim. gente começou a fazer os tratamentos, né? Independente de saber o rótulo, o que era. E aí eu fui entrando nesse universo, fui estudando, fui entrando em contato com as mães e com as famílias. E nesse trabalho mesmo de formiguinha, de olhar uma pessoa assim e dizer, olha, seu filho é assim, vai lá e trata. E foi assim, na escola, que uma amiga falou, não, Mainara, eu sou tão grata a você porque você me abriu os olhos. Porque tem umas mães que falam assim, uma amiga minha falava assim, ai, a minha filha, ela fala inglês. Eu falo, ela fala inglês, mas ela fala fora do contexto. Ela gosta de balé, mas ela só fica falando em balé o tempo inteiro. Uhum. Ah, a minha filha tem altas habilidades. Tá, mas altas habilidades não é glamour. Com essas altas habilidades, seu filho não está conseguindo se socializar. E aí uma mãe falou, aquele choque que você me deu foi tão importante. E ela era advogada, aí ela falou, vamos para a comissão de defesa, do direito de defesa dos autistas? Eu disse, vamos. E daí começamos a entrar em contato, as mães começam a falar, né, Nath? Exatamente. Que a gente faz esse trabalho de psicóloga sem ser. Sim. Não somos psicólogas, nada substitui. A gente ouve acolhe. como alguém que conhece o tema ali empiricamente no dia a dia. E encaminha, né? E encaminha. É. Encaminha e tenta fazer. E aí, como eu gosto de gente, de juntar gente, aí eu disse, vamos procurar quem é que vai atender essas mães. Qual o tratamento que a gente pode, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? E aí Gabriel viu a mãe falando, e aí Nath começou a chamou Gabi na escola, foi a Nath que começou a falar. Chamar o Gabi, e Gabi começou a falar, porque palestrar é diferente. Falar, uma criança falar para a mesma, né? Ali os pares se reconhecem, né? Eu sofro isso, vocês não me entendem. E a gente começou essa corrente do bem, né, Nath? Exatamente. Estamos juntos com o Eixão Atípico. Há 4 anos. Há 4 anos. Idealizaram isso, né? Através Num café. Uhum. Num café. Temos a OAB, que é um serviço
público independente que nos apoia hoje, né, Nath? Uhum. Mas também temos outros projetos, né? E estamos aí para o que deve é. Na verdade, a Mãe Atípica, a gente tem trocentos projetos. Dá né? 300 projetos. Tem outros ali do meu trabalho, de licitações, de palestrante. Daqui a pouco eu tô batendo um bolo, daqui a pouco eu tô escrevendo minha tese, depois eu tenho umas plantinhas lá que eu já tenho esse final de semana para cuidar. De tudo a gente faz um pouco. Não, Faço bicho e bacana. o bom das plantinhas é que elas são terapêuticas, As né? plantinhas, minha terapia, minha terapia. Não, através do guia eu vi e falei assim, calma aí, eu tenho que me cuidar também, né? Eu ganhei com a maternidade ali até descobrir, porque o autismo do Gui não foi, é o que eu falo assim, às vezes é até bom ter sinais tão claros, assim, pequenos, porque você já busca, Sim. né? Pra gente ver como a maternidade pode ser totalmente diferente, atípica. Sim. No meu caso, o Gui não deu sinais muito claros, pequenininhos. Pelo contrário, todo mundo falava, eu quero esse menino na minha vida. Eu quero, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. Ficava no carrinho, era um bebê que comia de tudo. Eu mandava foto pra família inteira, porque todo mundo queria, meu filho não tá comendo. Manda do Gui, porque olha o menino que come bem. Então, assim, essas sutilezas de enxergar os detalhes e procurar, porque hoje a gente sabe Ele faz toda a diferença. que a né? intervenção rápida vai fazer diferença. No guia a gente, não, calma aí, todo mundo falava, ia pro médico e falava, não, calma, mãezinha, não é bem assim, né? Vai dar tudo certo. Eu fui no instinto mesmo. Fui no instinto. Isso fez grande diferença na vida do Gabriel. Sim, com certeza. Sim. E assim, quando a gente consegue perceber algo antes, é muito desafiador também. Porque ao mesmo tempo que é bom, porque um profissional vai olhar, a gente tem também os nossos parentes, né? Mais próximos. Exatamente. Nossa, não tem nada a ver, você tá vendo de coisa É demais. um luto. Mas e é você- um luto. Até o mês passado, nem todo mundo da minha família sabia. Ficava assim, e hoje eu falo, ele é autista, sim, ele é autista. Porque é um luto. Ninguém quer ser Amiga, filho. fala que ele é nível 1, né? Assim, O Gabriel é nível 1 de suporte, mas não queira diminuir a nossa dor. A nossa dor é diferente. Sim. É a dor psicológica, Sim. né? Sim, É a fala preservada, mas é a dor psicológica. São outras dores. Exatamente. E eu gosto muito de falar isso, né? O que acontece? O nível 1 de suporte, quando a gente vai olhar, é o que mais comete suicídio. É o que mais comete suicídio. E tem médico aí menosprezando, né? Sim. Querendo tirar. E tá tendo muitos problemas, né? Até a galera que tá passando em concurso, tá tendo problema com isso, né? Sim. E eu sei que estão até revendo essa questão de colocar no laudo o nível. Porque tá dando problema isso, colocar. Porque as leis, elas não diferem. A Lei Sim. Berenice Piana, desde a Convenção dos Direitos Sim. Humanos, que é incorporada no Brasil como norma constitucional, não faz essa diferença. Então, onde a lei não faz a diferença, não cabe a quem regulamenta diferenciar. Sim. Nós temos até, inclusive, agora, com a recente reforma tributária, o nível, a gente fala, não é nível. A gente tem que... Suporte, né? O suporte. autista de suporte 1, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Suporte 1, ele foi excluído porque ele não tem mais a isenção dos impostos para a compra do carro. Então, com a nova reforma tributária, a isenção para o autista vai ser do carro até 200 mil, um carro mais confortável, né? Mas o autista de grau de suporte 1 vai ficar fora, né? Então, já existe no Supremo uma ação de inconstitucionalidade contra isso. Então, essa é uma discriminação onde não existe, porque as pessoas, elas tendem a relativizar, a menosprezar o que elas não veem, que é a dor interna, é o psicológico, né? Então, é a depressão, é brincadeira, não, é frescura. Vai lavar uma louça. A síndrome de pânico, a gente tem isso, né? Então, é preciso também a gente ter mais informação sobre o autismo como um todo. Então, o que falta é informação. Porque sem a informação, a gente só tem preconceito, esse tipo de fala enviesada. Eu ouvi, eu acho que foi da doutora Ellen, que ela comentou assim, o nível 1, a pessoa sofre... O nível não, perdão. Suporte 1, a pessoa sofre mais. Porque ela tem noção do contexto. Já o nível 2 e 3, a família sofre mais, né?
E eu acho que isso... Excelente descrição. Mas é isso mesmo, né? Que normalmente o nível 2 e o 3 envolve a deficiência intelectual, né? Então não vai ter plenamente aquela Consciência, noção. a linguagem, o Exatamente. cognitivo preservado, Exatamente. de reconhecer um olhar, de reconhecer uma fala, de sentar e o coleguinha levantar. Sim. E quantas vezes. E a gente, mãe, também, quantas vezes. Esse menino tem um problema. Sabe? A gente é capacitista, né, amiga? A gente estava falando, a gente estava conversando sobre isso. Estamos aprendendo a Exatamente. lidar. Na verdade, a gente foi formada num sistema, assim, né? A verdade é essa. Quando você citou o caso de ter também mães que estão, não estão nessa ponte assim tão vulnerável, na verdade estão do outro lado da ponte, né? Tem até uma posição. Certa vez, uma amiga minha me convidou para ir para uma roda de network. E aí eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, tipo assim, eu sou servidora pública, que eu vou fazer na roda de network? Aí ela falou assim, amiga, eu não sei não, mas eu sei que você tem que ir, porque eu sei que esse seu negócio aí, com essas manhas atípicas e desse universo neurodivergente, esse negócio não vai ficar no que você pensa que é básico. Vai ser uma coisa assim que vai dominar o que você faz. E eu sinto que você tem que ir comigo. Aí fui, né? Aí eu falei assim, detalhe, eu sei que não tem nenhuma mãe atípica lá. Porque ela já tinha um grupo fechado de network, né? Lá tinha dona de hotel, dona de spa, enfim, do mais variado, né? Aí, beleza, né? Empresárias de sucesso. Empresárias de sucesso. Empresárias, assim, mulheres tipo empresárias. assim, gente, eu era a única servidora pública. As outras ninguém era servidora pública. Te entendo, amiga. Aí, beleza, eu fui, né? E aí me deram um momento de fala. Eu fiquei pensando, gente, mas o que eu vou falar aqui? Aí eu pensei, né? Eu vou ter que falar. Ela me convidou justamente por isso. Eu vou falar isso mesmo. Aí eu vou falar da minha trajetória com isso, enfim. Falei, né? Aí tá, não tinha nenhuma mãe atípica, né? Acabou o evento. E assim, um evento muito chique, sabe? Muito bonito. Tem algumas edições que elas fazem até em spa. Ai, que chique. Muito top, E aí eu, quer saber? Amém, gostei de ter vindo, né? Conheci pessoas diferentes e tal. Gente, aí do nada, a pessoa que tava fazendo, que tava recepcionando, né? O evento, ela me chama no cantinho. E aí ela começa a chorar. E fala, eu sou mãe atípica e ninguém sabe. A questão não era nem autismo, sabe? Era outra situação, a síndrome rara. Eu falei assim, ninguém sabe, eu não falo sobre isso. Eu não me sinto à vontade para falar sobre isso. Sabe? Então, assim, aí começou a chorar para mim. Ela falou bem assim, eu entendi que, ouvindo a sua fala, que chegou a hora de eu me posicionar. Olha isso. Que lindo. Aí eu entendi, porque eu fui lá. E aí, gente, a partir daquele dia, eu comecei a ver ela do jeitinho dela. Claro que eu não acompanho ela, né, no dia a dia, mas eu comecei a ver até em postagem nos stories dela, do Instagram, né? Ela citar alguma coisa, ela falar alguma coisa, ela colocar, sabe? Imagina que aquilo ali é uma libertação. Porque você imagina você não poder compartilhar. Porque para vocês e para mim, eu tô falando para vocês porque eu sei que é natural. A gente brincar, a gente Nós falar. Nós estamos num ambiente seguro. Exatamente, né? a gente fala normal. A gente Mas fala dos mas para algumas pessoas pode soar assim. Nossa, não fala assim como se fosse uma ofensa. Muita gente. Mas não pra é gente pouco. isso não é uma ofensa. Muita gente. A gente, isso é normal, é coisa normal, né? E isso atrapalha o próprio desenvolvimento do seu filho. Porque se você está escondendo, você não leva ele para terapia. Mas Exatamente. a gente vê muito, eu vejo Você muito. não procura um tratamento. Eu muito. vejo o que a Cibele falou, as mães têm vergonha, muita vergonha de mostrar o seu filho, mostrar a sua realidade. E isso foi um dos motivos de eu também tentar expor essas mães no Instagram. Tanto é que no começo eu vi muita resistência. Fala aí das como a mães. gente se conheceu. E aí hoje foi, né? Foi nessa, né? Foi Isso, me conta, já Foi foi nesse nessa. momento. A gente tava num aniversário, né? Tinha uma amiga em comum. Viu o Gabi com um abafador. Foi. E Aí ele não tava bem. Ele já tinha passado, porque eu cheguei atrasada. Você já tinha chegado lá, já tinha um tempo. E ele já querendo ir embora, já querendo ir embora. E eu falei, igual o Gui. O meu radar para autista apitou. Exatamente. E eu sou muito clara, assim, né? Por toda essa minha vivência. Aí eu falei, teu filho é autista, né? Aí ela, como é que você percebeu? Como você Aí, sabe? pronto, conectou. Conectou. É. Aí ela, eu trabalho com mais autistas.
Pronto. E foi. Pronto, aí não tem jeito, né, gente? A gente acaba tendo um laço, assim, de alma, né? Sim. Porque é igual... Só quem vive. Exatamente. Tem algumas pessoas que não entendem do assunto e falam assim, nossa, mas você faz coisa demais pros outros, que você se doa demais, você fica fazendo tudo pra todo mundo, você não ganha nada com isso. Mas, gente, essas pessoas nunca vão entender, porque não é sobre isso. Não é sobre Não. isso. E Nunca é mais, foi. E é mais Nunca forte foi. que a gente, não Nunca é? Eu foi. até me emociono de falar Nunca isso, foi. porque não é sobre a gente. Não. Não é sobre aparecer. Não. E assim, é tão forte comigo mesmo. É tão forte, gente. Quando eu vejo, eu já tô lá. Sabe? Então, assim, tem uma mãe atípica que eu quero até mandar um beijo pra ela. Um beijo. Ó, fazer igual bem. Coraçãozinho pra você. Eu conheci ela, sabe aonde? No hospital. Ela tinha tentado suicídio e quase conseguiu. Meu Deus. E eu conheci ela assim. E eu nunca tinha ido conhecer uma mãe atípica após uma tentativa que estivesse internada no hospital. Tinha várias, assim, né, que eu conversava e tal, mas nenhuma desse jeito. Então, assim, isso mexeu muito comigo, muito mesmo. Então, aí vocês imaginam que quando eu cheguei lá, ela já estava bem e tal, mas precisava de passar pelo psiquiatra, né, eu precisava avaliar para poder ver a questão da alta. E aí, quando a gente foi conversar, gente, a questão de ser mãe atípica só foi uma gotinha. Porque é isso que também as pessoas não observam. A sociedade não observa. E muitas vezes cobra tanto aquela mãe. O filho dela ser autista foi a gotinha final. Porque a trajetória dela foi uma trajetória muito difícil mesmo. Sabe? Foi uma criança que morou em abrigo. Então, assim, ó, só de eu falar isso pra vocês, vocês já imaginam. Então, assim, ela não teve uma vida fácil. Foi uma vida muito difícil, que não foi num padrão normal. Foi adotada, sabe? Então, assim, existem muitas coisas. Aí você imagina que ainda chega, tem uma maternidade atípica e num grau severo de arrancar a porta. Menino de 6 anos de arrancar a porta. Meu Deus né? do céu. E aí, como é que eu vou cobrar de uma mãe dessa, gente? Não tem. Que não tá cuidando do filho. Aí a escola se protege muitas vezes e fala: ah, porque tem que cuidar, tá jogando pra gente a responsabilidade. Só que a escola muitas vezes não entende que aquela mãe, ela também tem que lidar com ela mesma e as questões dela. E que pro filho dela, de repente, ser autista hoje, talvez até ela seja autista também. E aí, como é que vai fazer? Se ela nunca teve terapia, se ela nunca teve acompanhamento. E muitas nunca não vão nem saber se são ou se não são. Porque a gente sabe que o diagnóstico, infelizmente, ainda é uma coisa que não é tão acessível. O SUS, querendo ou não, a fila é muito grande. E aí demora, né, para a pessoa ter essa resposta rápida ali. Hoje existe uma invisibilidade de autistas adultos. Sim. Que trazem toda uma bagagem emocional aí, esses problemas de depressão, Sim. tentativa de suicídio, né? Sim. Tem muita questão do masking. São os Sim. adultos que passaram a vida toda se escondendo, tentando caber ali no lugar onde lhe fazia mal. E aquilo ali traz uma sequela, uma dor muito. invisível. E a gente não tem dados sobre isso. Para ter política pública, a gente precisa de saber quem são essas pessoas. Mas a coisa é tão sutil, porque nem todo mundo... Ontem eu estava conversando com um adulto autista, não vou dizer quem é, e que eu falei assim, aí ele falou, Mainara, você na universidade? Eu falei, eu acho que você é, eu acho que você é. Aí ele, Mainara, todo mundo fala que eu sou, não sei o que, a minha mãe sempre... Aí eu falei, uai, procura um terapeuta. Não. Eles têm medo, Não. É. Falei, tá bom. Falei, ó, se isso... Eu falei, para algumas pessoas é libertador. Mas se para você não vai ser... Porque até a pessoa precisa se conhecer para se tratar, né? Pra procurar um tratamento. Exatamente. Mas no caso dessa mãe, ela não tem nem a oportunidade De saber como ela vai se tratar sem uma rede de apoio, uma vida... São situações que a gente encontra que são muito desafiadoras. E a gente diz, meu Deus, eu estava sofrendo por causa disso. Quando você vê essas famílias vulneráveis, essa falta de tratamento, as mães que entram em contato comigo falam assim, o meu filho falava, só que ele deixou de falar, porque o autismo, você caminha dentro do espectro, você vai para e você progride, mas também você regride. Só que ele fez a fono, tem 4 meses. Quando ele vai para terapia, ele fica tão bom.
mas a gente não consegue vaga. E aí eu que tenho um filho que andou dentro do espectro porque teve uma abordagem prévia, né? Desde quando nasceu que falei, olha, ele não está sustentando o pescoço. Eu chegava e falava, e aí, vamos fazer fisioterapia. E você também, né? Com conhecimento também, né? Conhecimento é tudo, E acesso. Eu tenho acesso. Exatamente. Essas pessoas não têm acesso. Por isso que a gente fala. Por isso que o meu projeto, né, o cuidando de quem cuida, né? Agora vou entrar na minha... eu percebi exatamente isso que vocês estão falando. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque não adianta a criança estar 40 horas ou 20, se os pais, a mãe principalmente, que é quem comanda tudo isso, não está bem. Então aí, dentro desse projeto, eu comecei a fazer parcerias em Brasília para cuidar da saúde dessa mãe. Das mães. Sim. Ter um momento de lazer, conseguir um momento de atividade física, a gente vai vendo que para os nossos filhos são fundamentais. Calma aí, eu também tenho que fazer. Sim. Né? Porque a gente começa a perceber que a atividade física está sendo boa para eles, né? Porque a gente já está com os filhos crescidos, né? 9, 10 anos, eles vão saindo um pouco da clínica, vão começando a fazer mais esporte, né? Que é fundamental para ajudar na socialização. E tá fazendo bem, os meninos estão voltando mais felizes. Calma aí, eu também tenho que fazer. Calma aí, tô vendo. Aí quando eu vejo a outra mãe, eu não sei mais o que eu faço, né? Porque a gente recebe ligações e tal das mães. Eu tô dando o máximo de mim pro meu filho, mas eu tô péssima. Eu falei, então diminui a terapia. Diminui a terapia do filho, vai cuidar de você. Não adianta a gente colocar em tanto assim, até porque a criança também tem hora que não aguenta também. Exatamente. Né? Sobrecarrega. A criança também, ela tem que aprender a ter ócio. Né? A criança nível 1, suporte 1, suporte 2, elas precisam aprender também a ter os momentos de ócio. Mas a gente tem que cuidar dessa mãe, né? A gente fala que o diagnóstico entra pela porta e o marido vai embora pela janela e essa mãe fica sozinha e a gente vê as consequências disso aqui que a gente está conversando e a gente precisa dar suporte para essa mãe. Ela precisa ser olhada, ela precisa, porque com a mãe bem, tudo vai. A mãe vai entendendo, às vezes, até a questão do suporte do filho. Quando a mãe tá bem, ela consegue ter clareza da situação do filho dela. Calma aí, vai adiantar eu colocar numa escola regular se meu filho tá com 10, 11 anos sem ler, sem escrever, sem fazer o básico? A gente primeiro tem que pensar na independência dessa criança. Né? Até porque nós não somos eternos, né? Sim. Quem vai cuidar dos nossos filhos, eu tenho essa preocupação. Sim. Então, a preocupação minha hoje é inserir na sociedade. De direito, a gente tem lei aí. Sim. Agora, falta cumprir essas leis, né? Sim. E, de fato, né? E preparar as pessoas, né? Para potencialidade, para saber conviver com o autista, no trabalho, em todos os locais, né? Então, a gente precisa... Aí você fala, mas autista não está existindo agora. Não, antigamente não tinha isso. Porque a gente não via, justamente porque essas pessoas ficavam isoladas. Sim. Sempre teve aquele menino lá, aquela menina na escola, que as pessoas saíam da escola. Sim. Porque não precisava, não conseguia aprender. Sim. Era o burro, né? Fulano é burro. Né? Não conseguia passar, a mãe escondia ali, né? E essa pessoa vivia uma vida toda segregada, né? Sem nenhuma inserção à sociedade. E a gente tem que lutar por isso. E aí, quando a gente estava falando aqui no off, né? Essa questão de política, né? A política é importante, a gente precisa de representantes, né? Cada um com a sua preferência, mas a gente precisa de uma política nacional e unificada. Porque o tratamento do autismo não é chegar 40 minutos numa clínica, hoje você fica 1 hora e volta. É um tratamento que precisa ser pleno e multidisciplinar. A pessoa precisa ser treinada para conviver, precisa das habilidades sociais, precisa da fono, porque cada um tem uma especificidade, né? Sim. Precisa ali de uma hidroterapia. Então, a política, a gente só vai conseguir isso com política. Não tem jeito, não tem jeito. Então, por isso que a gente precisa escolher melhor os nossos representantes. Exatamente. Né? Exatamente. E agora é uma época que tá válido. Você for no Google,
Você pesquisa lá que você vai saber quem é quem. Eu falo assim dos Ou que então, já estão, né? Você vai olhar quando foi que fez alguma coisa sobre cada pauta, né? Levando as pautas em Porque tem muito. considerações. A pauta do autista tá em alta. Tá em alta e agora. E esse ano tá todo mundo. Tá todo mundo com a camisa azul. É. As repartições estão todas enfeitadas de bandeirolas azul. A gente não tem agenda, né, Nath? Porque em abril, a agenda vamos falar. Em maio acabou. Acabou, o autismo não tem mais. Acabou. Então a política tem que ser contínua. E eu sempre falo isso. Você quer saber quem é? Pesquisa lá que você vai ver. Vai aparecer o histórico lá de quem tá fazendo realmente e em todo o tempo. Porque tem muitos que só faz, infelizmente, esse ano. E hoje a gente tem inteligência artificial, né, gente? A favor e contra, né? Mas a gente tem que usar a favor. Exatamente. Mas isso é muito sério. Eu vejo muitas famílias que, assim, são, né, de uma situação muito vulnerável e acaba que se vende um voto por causa de uma cesta básica. Eu não julgo essa família, né? Enfim. Mas eu entendo que quem tem consciência precisa realmente pensar. Ainda mais nós que somos famílias atípicas, se a gente não levar isso em consideração, acabou. Não vai acontecer nada. A gente precisa reconhecer as verdadeiras associações, porque em todo meio, né? Em todo meio, tudo tem um pouco, né? Sim, exatamente. E nós temos, né, algumas frentes parlamentares aqui no DF que são compostas justamente de várias associações, institutos. Lá dentro a gente não tem, assim, uma bandeira... nós somos do PT, ou não, somos do... A gente não tem isso, né? Lá dentro é suprapartidário, né? Que nós chamamos. Existem outros deputados envolvidos. Gente, mas eu sempre digo a verdade. Gente, sou muito literal. Temos um presidente, né? O presidente, no caso, é o deputado Eduardo Pedrosa, é presidente da Frente Parlamentar de Autismo no DF, síndrome de Down, doenças raras, pré e pós-transplantados, enfrentamento e combate ao câncer e a de valorização à vida, né? Que é a saúde mental. Então, por que tem um político que fala em nome dessas pautas? Porque tem que ter um presidente, tem que ser um deles, né? Mas eu tenho que dizer e deixar registrado aqui que ele realmente está lá dentro preocupado. Temos outros nomes envolvidos? Temos. Mas quem a gente realmente vê fazendo e preocupado é ele. Que eles se unam, se juntem e façam uma política por todos. O ideal é esse. Todos os nossos representantes, seja o meu, seja o seu, né? Que eles se em torno da causa, que não seja uma... Pensando só num... que não seja um tema de campanha, mas que seja uma política de governo. Né? Não seja só de campanha, que seja uma pauta contínua, né? Porque a gente precisa, porque o tratamento do autismo está muito pulverizado. A gente precisa de fiscalização. A gente precisa de fiscalização, a gente precisa de um protocolo, a gente precisa de entidades que façam uma triagem para fazer um planejamento individual para cada autista. A gente precisa. Eu acho muitas frentes, tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer. Eu acho que o DSM deve sair um novo até o ano que vem. E vai conseguir trazer mais clareza sobre o autismo. Isso vai facilitar tanto a nossa vida, a vida das escolas, do governo. Assim espero, né, gente? Sim, com certeza. Assim espero. Porque a gente precisa. Mas vamos lá. Vamos. O eixão atípico, quando que vai ser? Como vai ser? Já deixa aí as informações para o pessoal. Dia 26. Das 9 às 13, na altura da 108, 109 Sul, um encontro que une mães, famílias atípicas, ativistas, entusiastas, e nós queremos toda a sociedade para a gente mostrar, olha, a gente está aqui, parceria com clínicas que estão lá para mostrar também o seu serviço. Nós vamos ter também serviços sociais, nós vamos ter várias palestras, roda de conversa com a Nath. Sim, né, Nath? vai ter várias... Tem porque a gente só fala do autista criança. As mães empreendedoras. As mães empreendedoras. Vai ter o Atipcast também. E todo mundo é bem-vindo. Aí você fala, não é, o Eixão não é um evento político partidário, mas as pessoas que tenham interesse na causa de verdade,
que queiram estar ali, conhecer aquelas pessoas, ouvir aquelas pessoas que vão sim. lá, que estão na ponta mesmo, porque eu acho engraçado, porque eu elaborei um Instagram para divulgar o evento. Sim. Temos a OAB, né, que o evento está, o patrocínio, a questão financeira, os patrocinadores, as grandes marcas procuram a OAB, mas a gente, como mãe atípica, começou aquela coisa caseira, né? E aí as pessoas procuram a gente e fala, e aí teve uma mãe que falou assim: eu não sei para que isso. Não sei para que isso, porque atendimento não tem. Meu filho está esperando há quase 2 anos. Eu falei, você está certíssima. Vai lá e aproveita e fala isso. E ajuda isso. Quando a pessoa critica a gente, teve uma mãe que falou assim, vocês só falam em autista, não fala na doença rara. Minha amiga, vem cá. O que é que eu posso melhorar? O que é que você quer que eu faça? Quem que você quer que eu chame? Vamos juntar a nossa pauta aqui, que a gente está aqui é para se unir. Não é? O eixão atípico não é de Mainara, não é de Natália, não é da UAB, é de toda a comunidade, é de toda a sociedade, das clínicas, de todo mundo que vai lá. E, claro, a OAB que está conosco nessa parceria. Sim, mas sabe o que eu vejo em relação a isso? As outras pautas que se sentem meio que excluídas, né, do autismo, é que se tem uma coisa que a gente vê que é notório, é que a pauta de autismo, as pessoas são mais unidas. Nas outras a gente não vê essa união assim, né? Mas vocês estão abertas, Não, né? Eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento de causa, né? Então, assim, eu tô aqui no meu mundo, com minhas parceiras, no meu mundo que eu digo assim, na minha pauta autista, mas se essa pessoa tá achando que a gente tá excluindo, chega por perto. Exatamente. A gente quer unir, juntos. A gente ajudar agrega a incluir, né? há tantos anos outras mães que sempre será bem-vindo. Síndrome de Down, né? Doenças raras, outras síndromes. E assim, eu vejo que a cada ano mais pessoas vêm e se apaixonam pelo evento, estão com a gente como parceiros, e a cada ano a gente quer evoluir, né? Sim, com É muito certeza. barulho, mas é o que a gente fala, é um evento que a gente quer também os típicos, e a gente vai Pra adaptar conhecer. para conhecer o nosso A universo. nossa realidade. A nossa realidade, a nossa vivência, os nossos filhos. A gente conhece mães que vão lá, que só saem lá no ano para esse evento, que são níveis 3 de suporte. Sim. Né? Então é muito E lindo de conversam ver. com a gente, E elas, troca ideia. e elas falam assim, Nath, eu gosto de vir aqui porque eu vejo outras pessoas semelhantes a mim. Representatividade. Meus filhos estão aqui correndo, meu Deus do céu, mas tá tudo bem, tem outros iguais a mim. Né? Então é isso, se sentem representados. E claro né? que a gente tem que melhorar. A gente. Vocês não têm acessibilidade. Nós não somos poder público. A gente precisa do poder público. A gente não tem. Começou, não foi, Nath? Nath Nath levou o quê? Geladinho? Geladinho, cada um levou um item, água, Tem quantos garrafinha. anos? 4 anos. Quatro 4 anos. anos atrás. E de verdade, a gente se assustou. Eu disse, eu vou fazer um Instagramzinho aqui e vou chamando Não, aí eu falei, vou chamar. Não precisou chamar. As pessoas vinham, Mainara. Então aí a gente, não, vamos organizar. Agora a gente já tem que fazer um layout, tem que organizar tudo. A OAB já entrou com grandes marcas, né? Grandes parceiros, empresas sérias que estão aí. Cabe para cada um na sua função. Todo mundo vai fazer bonito. Né? Todo mundo quer estar junto para fazer bonito. Exatamente. A Nath na roda de mães, eu lembro no primeiro eixão, a Nath, daqui a pouco, uma roda de mães, e sentou lá no chão e agachou, e as mães começaram a conversar, e daqui a pouco é mãe chorando, é menino correndo. Uma coisa visceral, bonita, Raiz. caseira. Sabe? Com coração, que é o que a gente Natural, precisa. Né? Nada maquiado. Sabe? E daí Nada. chamou a atenção. Que bom. Então Sim. queremos políticas públicas. Queremos atendimentos para essas famílias no DF. Queremos um atendimento personalizado, um atendimento efetivo, Diferenciado. de verdade, uma escola inclusiva. Que vão os políticos, que vão o poder público, que ouça essas pessoas. Eu fiquei sabendo que também o pessoal do Ministério da Saúde vai aparecer. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Vamos pensar nisso, né? De ter eventos, né? Porque, assim, é uma luta tão dia a dia que a gente vive, e ali não vai ter luta. Ali você vai... não vai ter que lutar, você vai ter que aproveitar. Aproveitar e E conversar. querendo ou não, sinalizar que você pertence àquele grupo, né? E deixa eu perguntar uma coisa, precisa se inscrever para estar lá? Não, é gratuito.
Só Não aparecer. precisa nem inscrição. É Nem só Um inscrição. evento aberto à sociedade. Eu não tenho dados, né? Não é uma coisa. Eu estou falando aqui sem ciência, né? Empírica, de observação. Mas hoje eu acredito que o Eixão Atípico é o maior evento aberto ao público no Brasil. É, Que me desculpem quem tiver mas assim, se tiver, vocês me avisam. Mas assim. a gente tá chegando o pessoal lá de Salvador também, que querem conhecer para levar o evento Sim. para Salvador. Então, eu estou muito feliz, né, que tá indo esse evento sendo pioneiro para outros estados pensarem num evento semelhante como esse. E que o Eixão não seja um evento, seja uma política, que seja uma luta contínua, que seja uma camisa, que a gente veste todos os dias e não só em Exatamente. abril. É. Sim. Então eu quero pedir agora, a gente infelizmente É. está chegando ao fim. Uhum. Nath, deixa o seu convite para as pessoas. Pode olhar para essa câmera aqui. Diz por que elas têm que estar, por que é importante a presença delas. Eu quero que você convença a pessoa dela ir para esse evento. Mãezinha, paizinho, você num domingo, em vez de estar ali deitado, olhando o celular, né, com a perna para cima, vamos ter um evento num domingo alegre, de confraternização, de união, conhecer outras famílias, em vez de deixar as crianças na televisão, no celular, né, vamos ter um momento ao ar livre, com outras famílias, que vai ter diversão, vai ter pula-pula, vai ter um monte de atividades incríveis, não só para as crianças, como também para você, pai e mãe. Vamos ter atividades a manhã inteira. Então, vamos sacudir o corpinho, vamos levantar da cama no domingo que a gente espera você lá. Agora você deixa o seu convite também. Olha, eu sou, como dizia um professor, eu sou entusiasmada. Entusiasmo vem de Deus dentro da gente, né? Então, esse evento, eu me emociono porque esse evento é um domingo, como a Nath disse, para as famílias, para você se divertir, para você conhecer a causa, para você respeitar, estar ali conosco. Nós teremos atividades para toda a família, para os adultos, para as crianças, e agora já nós temos demanda para os idosos autistas, né? Que é, né? E xadrez, dança, jogo, tem a fazendinha lá, o que Vai ter... Vai ter a fazendinha para as crianças, vai ter brinquedo, vai ter pintura de rosto, vai ter muita informação, né, sobre novos tratamentos, né? Muitas clínicas também vão estar lá, palestras, banda. Nath já disse tudo. É um dia da família, um dia de confraternização, um dia de muita energia boa que você precisa estar lá, só estando lá para sentir a verdade do Eixão Atípico. Olha aí, gente. É isso mesmo, gente. Eu também estarei lá e também deixo aqui meu convite para vocês, né? Quero ver vocês lá. Se alguém me encontrar lá e de repente eu ainda não te conheço, por favor, se apresenta para mim, que eu quero te conhecer. Você fala, quero Sibeli, te eu te vi conhecer você é famosa. Ela é famosa, gente. Até fiquei emocionada. Agora que eu derrubei. Sibeli, você apresentou olha só, o Atipcast. Eu costumo até brincar. Famosa quem? Quem é essa? E é uma forma boa, né? Eu vi Tô o brincando. último do BPC, informações valiosíssimas. A gente está aí para isso. Que a Sim. nossa palavra possa edificar. É Sim. só a gente abrir a boca, gente, que a Sim. gente fala coisas boas e a Sim. gente transforma vidas. Sim. Sem dinheiro, sem vaidade. A gente fala e fala com coração e com isso a gente transforma a vida das pessoas. É verdade. Então, ó, aguardo vocês lá e já quero soltar um spoiler. Dia 13, 14 e 15 de maio teremos o 3º seminário para mães atípicas aqui do DF. Eu quero Então, estar lá. já tô contando com vocês, tá? Inclusive para a gente criar conteúdo de trend para convidar as pessoas. Então, Falar é comigo mesmo. aguardo vocês lá. Ó, um beijo, até logo e aguardo vocês no próximo episódio. E obrigada pelo convite. Tchau.